Bom dia, meus irmãos e amigos de todo o Brasil, alguns amigos até de outros países, né? Porque eu já recebi comentários aqui de pessoas do Portugal, da Itália. Então, fiquei muito feliz com isso e gostaria de agradecer a todos. Gostaria de pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou um pouco rouco, porque aqui na minha cidade, aqui na cidade de Bom Despacho, no oeste de Minas Gerais, onde eu resido, tá muito frio, tá um vento muito forte, né? E muito frio, então eu estou um pouco gripado, mas eu tenho que pregar e eu vou falar. Me desculpa os irmãos pela minha voz, que não está muito legal. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém pode substituir Jesus? Será que alguém está preparado para substituir Jesus? Não seria muita pretensão alguém dizer que pode substituir Jesus? Bom, por exemplo, tem pessoas que dizem que substituem. Existe um grupo de 8 homens que faz tal afirmação, diz que substitui Jesus. Mas eu vou colocar algumas perguntas aqui para a consciência deles, se é que eles têm consciência, né? Porque para falar que substitui Jesus, certamente não tem consciência, mas se é que eles têm, eu vou fazer algumas perguntas para a consciência deles. Se eles responder de forma positiva, então eles estão preparados para substituir Jesus. Caso contrário, eles não passam de um bando de mentirosos e charlatões. Então vou começar as perguntas. Olha aqui. O universo foi criado por intermédio deles? Será que foi? Eles vieram ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade? Outra pergunta. Eles morreram pregados numa cruz para livrar a humanidade do pecado e da morte? Eles desceram do céu e nasceram aqui na terra pelo poder do Espírito Santo? Eles nasceram do ventre de uma virgem? Após o nascimento deles, aliás, após o batismo deles, o céu se abriu e o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de uma pomba e disse: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo"? Será que isso aconteceu com eles? Eles retornaram ao céu e estão sentados à direita de Deus? Eles são os primeiros e os últimos? Eles foram ressuscitados, eles foram mortos e ressuscitados no terceiro dia? O nome deles é Verbo de Deus? Sai da boca deles uma espada afiada para ferir as nações? Eles têm no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Se a resposta deles for positiva, então eles estão qualificados para substituir Jesus. Caso contrário, eles não passam de um bando de charlatões, usurpadores, enganadores e mentirosos. Como eu sei, eu tenho certeza absoluta que eles não têm essas qualificações, que essas qualificações é só o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que mora aqui no coração de todos os cristãos. Só Ele tem essas qualificações. Então, como eu sei que eles não preenchem esses requisitos, então eu já posso afirmar de antemão: vocês, corpo governante, que diz substituir Jesus, são mentirosos e usurpadores, né? Esse grupo engana as pessoas dizendo ser representantes de Deus e com isso explora a fé das pessoas. Eles atam fardos pesados nos ombros das testemunhas de Jeová, ali, atam fardos pesados nos ombros das testemunhas de Jeová, mas eles não mexem um dedo para mover os fardos que eles colocam nas costas
ingênuas TJs. Veja, meus irmãos, que o que diz Mateus 23:10. Não chame ninguém de vosso guia. Mateus 23:10 diz: não chame ninguém de vosso guia, porque o único guia que nós temos é Cristo, né? Único. Agora veja, irmãos, um ponto muito interessante, que eu gostaria que os defensores do corpo governante, aquelas pessoas que defendem o corpo governante como unhas e dentes, prestassem atenção. O que diz um texto bíblico? Aquele que se julga ser o maior tem que ser o servo dos outros. Aquele que se acha que é o maior, ele tem que ser o servo dos outros. E por acaso o corpo governante é servo de alguém? O corpo governante serve a alguém? Ao contrário, eles são servidos pelos outros, né? Então eles não são servos de ninguém. Aquele que exaltar será humilhado. Aquele que humilhar será exaltado. E esse corpo governante se exaltando e se colocando igual a Cristo, hein? Que beleza, hein? Veja a diferença de atitude entre o corpo governante, entre Jesus e o corpo governante. Olha só aqui uma profecia de Isaías sobre Jesus. Presta atenção nessa profecia que Isaías escreveu aqui a respeito de Jesus. Ó. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías disse a respeito de Jesus. Olha aqui. Ó. Olha. Ele foi oprimido e humilhado. Não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os tosqueadores. Ele não abriu a boca. Veja. E será que o corpo governante é assim? Será que o corpo governante é humilde assim? Ao contrário de Jesus, o corpo governante, ao contrário de Jesus, o corpo governante, as pessoas que o corpo governante diz, ao contrário de Jesus, que foi uma pessoa humilde, o corpo governante diz que as pessoas que não são testemunha de Jeová fede gambá. Isso é o que o corpo governante diz. Será que Jesus falou isso? Será que Jesus falou que as pessoas que não seguissem ele fediam gambá? Olha o outro aqui, ó. O senhor Antônio Porres, que não é Mores, não é Porres, aquele que estava comprando 8 litros de uísque, enquanto as testemunhas de Jeová estavam no campo lá pregando. Olha aqui. O senhor Antônio Porres, aquele que assoprou um palito de fósforo, assoprou o fogo de um palito de fósforo, fez assim, ó. Assim como esse palito de fósforo está sendo apagado, assim as pessoas que não são testemunhas de Jeová serão apagadas. Será que Cristo falou isso? Será que Cristo fez isso? Né? Agora veja outro exemplo, meus irmãos. O senhor Samuel Hertz, né? Também diz que é um dos membros do corpo governante, um dos oito Cristos do corpo governante. O que ele fez? Ele disse que vai usar a sua experiência em guerra para lutar ao lado de Jesus, para derrotar as pessoas que não são testemunhas de Jeová no Armagedon. Ainda fez gesto de artes marciais, mostrando como é que ele luta. Fazendo gesto de artes marciais. Olha se isso é atitude de uma pessoa que se diz que está substituindo a Cristo. Imagine se isso é a atitude de uma pessoa que diz ser substituto de Cristo, né? Ainda fez gesto de artes marciais ainda. É isso aí. Esse grupo que diz ser substituto de Cristo. Isso aí é o grupinho. Esse grupinho de 8 pessoas que se diz que estão substituindo a Cristo. Agora, meus irmãos, o que vocês acham? Será que eles estão substituindo a Cristo mesmo? Bom, eu, no meu ponto de vista, para eles estar substituindo a Cristo, só se for aquele Cristo de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, aquele ali eles substituem muito bem. Ou então aquele Cristo de Mateus, capítulo 24, versículo 5,
também ele substitui. Ou então, o Cristo de Mateus capítulo 24, versículo 26. Então, o que vocês acham? Esses Cristos que eu mencionei aí são bem semelhantes a eles. Então, é isso que eu acho que eles são. Então, meus irmãos que me assistem, coloque uma coisa na sua cabeça. Não existe outro Cristo senão aquele que morreu na cruz. Não existe outro. O único Cristo é aquele que morreu na cruz. E o único que salva também é aquele. Nós não temos outro líder, não temos outro Cristo. Nós temos um só, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está batendo na porta do seu coração, querendo entrar. Abra a porta para ele, deixa ele entrar. Ele está batendo, ele está buscando você. E você, só basta que você abra a porta para ele e deixe ele entrar. E vocês, testemunhas de Jeová, por favor, né? Abra a mente um pouquinho, né? Que vocês estão cegos. Vocês estão cegos e vocês estão acompanhando um grupo de espertalhões. Porque esse grupo que você segue aí, não é que eles são cegos, não. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem que estão explorando vocês. Eles são um grupo de espertalhões. Abra o olho, tá? Abra o olho e segue o Cristo verdadeiro. Que esse sim, esse com certeza vai salvar você.